A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer ter você por aqui. Há 6 anos, todas as semanas, temos ajudado professores, professoras, superintendentes, coordenadores, dirigentes, pastores, alunos, todos que amam a escola dominical, a prepararem a lição da próxima semana. Por isso, todos os domingos, anote aí, todos os domingos, a partir da 1 da tarde, postamos aqui os vídeos para as classes D, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E este canal também é dedicado à liderança, isso mesmo, temos uma série aqui chamada Treinando Líderes. Fique atento, eu vou deixar os links tudo aqui na descrição do vídeo. Se você está chegando agora, não se inscreveu ainda, inscreva-se, querido, inscreva-se, minha santa. Clica no botãozinho vermelho aí, clica no sininho, porque o YouTube vai enviar a você um aviso sempre que postarmos os nossos vídeos por aqui. E essa interatividade faz o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Esse conteúdo ajuda você, então com certeza vai ajudar outros professores. Mas o YouTube só entrega para mais pessoas se houver interatividade. Então eu peço a você, inscreva-se e ative o sino de notificações. Nós batemos 21.500 inscritos, ô glória, nesta última semana. Vamos, irmãos, bater 30 mil inscritos aqui. Participe disso, significa que o reino está avançando e a palavra chegando para mais pessoas, tá certo? Dê like no vídeo, clica no joinha. Clica no joinha e comente, fale para nós de onde você nos assiste, isso é muito importante. Pegue sua revista e vamos preparar a lição 3 da escola dominical. Lição 3 da escola dominical, esse vídeo é para a classe de adolescentes. Eu não vou ler o título desta lição como está aqui, eu não vou ler, também não vou falar, porque por conta da situação que nós estamos vivendo e para evitar informações falsas, todos os vídeos que contêm este termo aqui, ó, pecado, a maior da história, a palavra ela é reprimida, ela é, sabe, controlada pelas redes sociais para evitar notícias falsas. Então eu não vou falar essa palavra aqui, senão meu vídeo ficará escondido, tá certo? Mas é esta lição, lição 3, revista nova, currículo novo. Pegue aí a sua revista e nós vamos aqui para a lição 3 na classe de adolescentes, Romanos 3:23 é o texto aqui em destaque. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É o homem que se afasta de Deus por causa do pecado? É o pecado que afasta o homem de Deus ou é Deus que se afasta do homem por causa do pecado? Responda aqui para nós nos nossos comentários. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links, dá uma olhada. Ó, tem um link para você acessar grupo de professores no WhatsApp. Acesse o meu site, está escrito aí, ó, acesse o nosso site. Aí vai abrir lá uma série de portas ali, você vai ver lá, grupos de professores no WhatsApp. Acesse ali, tem o meu WhatsApp para você acessar e nos convidar, vai ser um prazer atender eventos da sua igreja, cultos de jovens, congressos, palestras, seminários, enfim. E também eu vou deixar um link aí para uma pesquisa que estou fazendo. Você lidera jovens, você lidera adolescentes. Por favor, participe desta pesquisa, responda, é 2 minutinhos, você estará nos ajudando a criar cada vez mais conteúdos para abençoar a sua vida. Pegue sua revista aí, no tópico 1 aqui, ele começa nos mostrando aí o que é pecado. O que é pecado? Pecado não é um conceito relativo, ok? Ele está bem definido na Bíblia. E a Bíblia também o condena de forma muito clara. João 8 e versículo 34. Jesus respondeu, na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Por quê? Porque é isso que o pecado faz. O pecado escraviza as pessoas, não é? É por isso que o pecador ele precisa ser olhado pela igreja com
compaixão, com misericórdia. Por quê? Porque ele já está sob o fardo pesado do pecado. Versículo 17 de Tiago 4. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E tem um texto aqui em 1 João, capítulo 3, que eu gosto muito, que é o versículo 5 aqui, ele começa dizendo, e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados e nele não há pecado. Está falando, claro, de Jesus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Significa que quem aceitou a Cristo, enfim, experimentou o novo nascimento, nunca mais peca? Claro que não. Paulo já era um homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo, e lá em Romanos capítulo 7, vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 20, ele diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado ele habita em nós, e porque ele habita em nós, mesmo depois de aceitarmos a Cristo do novo nascimento, de sermos cheios do Espírito Santo, ainda pecamos. Então, qual é a diferença aqui para João dizer, olha, aquele que comete pecado não o viu, nem o conheceu. Veja, quem permanece nele não peca, ou seja, não vive na prática normal, habitual do pecado. Não é verdade? Se vive ainda na prática habitual do pecado, não o viu nem o conheceu. Pode cantar no nome dele, pregar no nome dele, falar no nome dele. Mateus 7, 21 a 23. A performance espiritual da pessoa pode ser extraordinária, mas se ela ainda pratica a iniquidade, ou seja, se ela vive ainda uma vida de pecado, ela não nasceu de novo e, portanto, naquele dia será barrada na porta do céu. Então, o pecado não é um conceito relativo, ele é algo absoluto e ele... O grande problema do pecado, eu faço aqui essa pergunta para você, qual é o maior prejuízo que o homem teve ao pecar? Qual o maior prejuízo que o homem teve ao pecar? Sabe qual foi o maior prejuízo? A Bíblia diz que tão logo o homem pecou, ele viu que estava nu e escondeu-se de Deus. Ou seja, o maior efeito, o maior prejuízo. Eu falo agora ou falo depois? Eu falo daqui a pouco. Lembra eu, se eu não voltar, você me lembra. Porque senão, não é verdade? Fique curioso e deixe aí, pergunte aí, fale aí nos comentários. A pergunta é, qual o maior prejuízo do homem ao pecar? Qual o maior prejuízo do homem ao pecar? Daqui a pouco eu volto aqui. Muito bem, as consequências do pecado aqui. Como eu já disse, não estou aqui para ler revista. Estou aqui para apresentar alguns conteúdos e comentários que possa agregar aí a sua aula. Consequências do pecado. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é muito importante. Olha só, consequências do pecado. Primeiro tem aqui, danos do pecado na família, tá? Então a família de Adão e Eva foi marcada pelo primeiro homicídio da história, o primeiro assassinato da história. Então, aonde devia haver toda uma harmonia familiar, aquela família, naquele ambiente, ela experimentou, como consequência do pecado, a violência entre os irmãos, não é? Caim matou Abel. Ainda bem que Jesus venceu a morte, não é? Então, a Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 5, que por um homem a morte entrou no mundo. Mas nós não somos um povo sem esperança, porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que Jesus, ele tragou a morte na vitória. Jesus matou a morte e, por isso, ele é a nossa esperança. E Jesus, ele é poderoso para restaurar. Então, a consequência do pecado é desastrosa? É destrutiva? Mas por isso que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou Jesus Cristo e através do seu sangue, ele é poderoso para restaurar todos aqueles que se chegarem a ele
arrependidos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, e se você não acompanha o canal, tem uma série aqui chamada Treinando Líderes, e eu sei que muitos de vocês são líderes de adolescentes e de jovens, e eu vou gravar um vídeo esta semana, por isso é importante você se inscrever e ativar o sino. E o tema desse vídeo para a série Treinando Líderes será: vale tudo para atrair os jovens para a igreja, os adolescentes para a igreja? Vale tudo, qualquer argumento, qualquer elemento, qualquer tipo de conteúdo, vale tudo? Responde aqui nos comentários e fique atento, porque esse vídeo vai ser muito interessante. Muito bem, os danos do pecado na sociedade. E aí, qual o maior prejuízo do homem ao pecar? Foi ser expulso do Éden? Foi receber como consequência de seu pecado a morte entrando no mundo? Foi ali o trabalho tornando-se cansativo, o parto da mulher tornando-se doloroso? Foram esses os maiores prejuízos do homem ao pecar? Responde aí nos comentários, daqui a pouco a gente volta nessa pergunta. Danos do pecado na sociedade. Você sabe que tem gente que olha a sociedade de hoje e fala assim: meu Deus do céu, o que será desse mundo? Tem uns crentes que olham o mundo hoje e acham que Jesus não vai dar conta dessa geração, não. Como se essa geração fosse diferente. Olha o que diz Gênesis capítulo 6. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era apenas vil continuamente. Lá em Gênesis capítulo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso o afligia em seu coração. Perguntinha, pegadinha gospel para os professores. Deus se arrepende? Lá em Números diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como é que aqui em Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Responde aí, professor. Responde essa. Pode ser que um aluno pergunte para você na sala de aula. Ele diz... o próprio Deus diz, versículo 7, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Então, Deus se arrepende, mas isso é só para você ver como era o coração do homem já naquele tempo. Então, o pecado sempre foi destrutivo desde que ele entrou no mundo, tá certo? Então, a sociedade sempre esteve envolvida em pecado. O homem, ele nunca foi bonzinho, né? O homem sempre foi casca grossa. Aqui no tópico 3, um mundo longe de Deus. Daqui a pouco a gente responde aquela pergunta, não posso esquecer daquela pergunta. Inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, ódio e mentira são algumas práticas que podemos identificar no texto bíblico que nós estamos estudando, não é? Então, estas características nós vemos na sociedade de hoje. Nós vemos na sociedade de hoje, tá certo? A maldade que existe no mundo hoje está linkada à pecaminosidade do homem. Então, Deus criou o mal. Vamos lá, professores, vocês estão aí? Dá like no vídeo para eu saber que vocês estão aí, dá like aí. Deus criou o mal. Responde aí, Deus criou o mal? Vamos lá, Deus criou o mal. Deus criou as trevas. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai para a física. E segundo a física, o que é frio? Segundo a física, frio é a ausência de calor. Ou seja, o frio só existe porque não tem o calor. Segundo a física, trevas, o escuro, o preto, é a ausência de luz. Então só existem trevas por ausência da luz. Ou seja, Deus criou o mal? Não. O mal entrou no homem porque o homem se afastou de Deus. Entende isso? As trevas dominam o homem quando o homem está distante de Deus. É por isso que eu costumo dizer que você nunca vai ver
Não existe queda de braço entre Deus e Satanás, entre Jesus e as trevas, não existe. Aonde a luz brilha, as trevas automaticamente vão embora. Se as trevas dominam, é porque está faltando luz. Porque onde há luz, não existem trevas. Não tem comunhão com as trevas, não existe como isso. Tá certo? Então, para responder aí a pergunta que eu fiz no início aí da nossa aula, do nosso comentário, quando nós estamos falando aqui sobre pecado, qual a maior consequência do pecado para o homem? Veja, o homem se relacionava com Deus, porque o homem é o único ser criado para se relacionar com o Criador. É isso que significa imagem e semelhança. Significa que o homem é dotado da possibilidade, da oportunidade, da habilidade de interagir com o Criador, de falar e ouvir, falar, ser ouvido e ouvir também a voz do Criador, interagir com o Criador. É por isso que Deus não criou milhares de robôs, mas criou um casal e a partir deste casal povoou e abençoou a terra. Então, qual é o maior prejuízo que o homem colheu e colhe por conta do pecado? O maior prejuízo é exatamente quebra de relacionamento com Deus. Esse é o maior prejuízo. Não é que Deus se afasta, até porque Deus é onipresente. Então, como é que Deus se afasta de nós? O que acontece é o homem se afasta de Deus por causa do pecado. Pecar é como perder a senha que nos dá acesso. Sabe, se você mora num condomínio, trabalha numa empresa que fica dentro de um condomínio, para você entrar nesse condomínio tem um cartão, tem uma senha, hoje já se usa aí a digital ou imagem facial. O pecado ele rompe isso e o homem perde a conexão. É o homem que não consegue acessar. Jesus está disponível para todas as pessoas, para todos os pecadores que quiserem se chegar a ele arrependidos para mudar de vida, porque esse é o chamado do evangelho, um chamado para mudança de vida. É necessário nascer de novo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. A única maneira de restaurar o relacionamento entre o homem e Deus é o homem se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Cristo como Senhor de suas vidas e através de Cristo, Efésios 2, do 1 ao 22, em Cristo, tanto nós, os gentios, quanto os judeus, através de Cristo, nos tornamos um só povo, uma só família, e através de Cristo nós nos reconciliamos com Deus, porque o pecado coloca o homem em guerra contra Deus. O homem quebra, destrói, cria inimizade entre o homem e Deus. A nossa esperança é Cristo, e através de Cristo esse relacionamento é restaurado, somente através de Cristo. Se a pessoa não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela pode frequentar uma igreja, ela pode ter atitudes de fé, mas a sua alma continuará a caminho do inferno, porque é preciso receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Esse foi então o nosso vídeo da lição 3, classe de adolescentes. E fica aí a pergunta: vale tudo para atrair jovens e adolescentes para a igreja? Aliás, responde aí nos comentários. Atrair pessoas para a igreja é o mesmo que atraí-las para Cristo? Pensa nisso, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe.